bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Sabrina Ribeiro e sou historiadora, pesquisadora e professora de História. Antes de nós começarmos o vídeo, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no nosso canal Apaixonados por História e também a deixar a sua curtida, que ajudará no crescimento do canal. E com isso, nós estaremos valorizando a história do Brasil e contribuindo para um país mais culto e educado. Curta também a nossa página no Facebook e nos siga no Instagram. Continuando. Esse vídeo faz parte de uma saga chamada O Trajeto de Dom Pedro até o Ipiranga, partes 1, 2, 3 e 4. Onde contaremos todas as aventuras e desventuras do príncipe Dom Pedro até proclamar às margens do riacho Ipiranga a independência do Brasil. Você está assistindo a parte 1. Nesse vídeo contaremos como foi a passagem do príncipe Dom Pedro em Santa Cruz, Itaguaí, São João Marcos, Bananal e São José do Barreiro. Então já deixe o seu like e inscreva-se no canal. Clique no sininho para ativar as notificações. No dia 13 de agosto de 1822, Dom Pedro publicou um decreto redigido por José Bonifácio, onde nomeava a princesa Leopoldina como regente enquanto o príncipe estivesse viajando a São Paulo. A princesa estava autorizada a despachar ministros, secretários e o Conselho de Estado. No dia 14 de agosto de 1822, o príncipe Dom Pedro se despediu de suas duas filhas, as princesas Maria da Glória, de 3 anos, e Januária, de apenas 5 meses. Depois, ele se despediu de sua esposa, a princesa Leopoldina, que carregava em seu ventre uma criança que os monarcas ainda não haviam decidido qual nome dariam. O príncipe seguiu com sua pequena comitiva, composta por homens escolhidos a dedo, inicialmente com 6 cavaleiros em direção à província de São Paulo. O objetivo da viagem era criar alianças políticas com os ricos fazendeiros da elite paulista, que moravam ao longo do Vale do Paraíba. Além disso, em São Paulo, a população se dividia entre pessoas que defendiam que o príncipe regente acatasse as ordens de Portugal e voltasse à Europa, e pessoas que apoiavam que o príncipe permanecesse no Brasil. Pensando em apaziguar os ânimos dos paulistas, Dom Pedro decidiu fazer essa viagem. Junto com o príncipe seguiram Francisco Gomes da Silva, o Chalaça, um militar paulista que serviu como guia, chamado Francisco de Castro Canto e Melo, um secretário e 2 criados do palácio, chamados João Carlota e João Carvalho Raposo. O príncipe e sua comitiva saíram naquela manhã do dia 14 do Palácio de São Cristóvão, e após caminharem por mais de 50 quilômetros, nos lombos de mulas e cavalos, chegaram ainda no início da noite do dia 14 de agosto de 1822 à Fazenda Real de Santa Cruz, onde a comitiva parou para descansar, trocar os animais, jantar e dormir. Naquela noite, Dom Pedro e sua comitiva foram muito bem recebidos por seus apoiadores que moravam na região de Santa Cruz. Eles fizeram uma reunião com a presença do ilustre José Bonifácio de Andrada. Naquela noite, após a reunião, houve um pequeno baile e um sarau. A antiga fazenda existe até hoje e o edifício está muito bem preservado. Atualmente abriga o 1º Batalhão de Engenharia de Combate, Batalhão Vilagrã Cabrita. Antes do príncipe entrar nas vilas e nas fazendas, um cavaleiro chegava horas antes para verificar como se encontrava o local. O mensageiro observava se os moradores iriam apoiar o príncipe ou se havia alguma revolta. Depois de verificar se era seguro Dom Pedro passar por ali, o mensageiro anunciava a chegada do príncipe e sua comitiva às autoridades da vila, para que o povo e os fazendeiros recebessem o nobre descendente da Casa de Bragança com um almoço, jantar e hospitalidade. Depois de passarem a noite do dia 14 para o dia 15 de agosto na Fazenda Real de Santa Cruz, seguiu a rota nos lombos de mulas e cavalos, chegando finalmente próximo às terras paulistas.
mas o caminho até o centro de São Paulo ainda era muito longo. Dom Pedro seguiu o caminho pela Estrada Real da Serra da Calçada, que é considerado o primeiro caminho composto por pedras irregulares, chamadas Pés de Moleque, ligando o Rio de Janeiro a São Paulo. Nesse local existe até hoje o Mirante do Imperador, onde a comitiva real passou na estrada pelo antigo caminho que levaria até o evento da independência do Brasil. No meio do caminho apareceram mais 2 apoiadores de Dom Pedro vindos de Minas, chamados Joaquim Aranha Barreto de Camargo e o padre Belchior Pinheiro de Oliveira, que era parente de José Bonifácio. Os 2 homens se juntaram à comitiva do príncipe. A comitiva passou pela antiga serra de Itaguaí e ainda no dia 15 de agosto chegaram até São Francisco Xavier de Itaguaí. Enquanto Dom Pedro era recebido pela população itaguaiense, o mensageiro seguiu à frente até a vila de São João Marcos, para anunciar aos seus moradores sobre a chegada do príncipe. Depois disso, Dom Pedro e sua comitiva seguiram até a fazenda de Santo Antônio da Olaria, que pertencia ao fazendeiro Hilário Gomes Nogueira. Infelizmente, a residência onde o príncipe ficou com sua comitiva não existe mais, pois a histórica vila de São João Marcos do Príncipe, anteriormente conhecida por São João do Príncipe, foi desabitada, demolida e inundada durante a criação da usina hidrelétrica Fontes Nova, no Ribeirão das Lajes. Atualmente existe um parque arqueológico onde podemos ver o que restou da cidade histórica que foi submersa. Depois de jantarem e dormirem em São João Marcos do Príncipe na noite do dia 15 para o 16 de agosto, Dom Pedro e sua comitiva, logo que raiou o dia, seguiram pela antiga estrada onde os tropeiros passavam. Antes que a comitiva chegasse a Bananal, o mensageiro saiu à frente para avisar os moradores sobre a chegada do príncipe. A comitiva chegou na fazenda Três Barras e lá encontraram o fazendeiro Capitão Hilário Gomes de Almeida Acamado, pois estava enfermo. Mesmo assim, Dom Pedro conseguiu conversar com o fazendeiro sobre a situação política do Brasil. Nesse momento, 2 filhos do senhor Hilário, chamados Luiz e Cassiano Ramos Nogueira, se dispuseram a favor do príncipe e integraram a comitiva. A fazenda onde o príncipe Dom Pedro passou com sua comitiva rumo a São Paulo existe até hoje e foi transformada no Hotel Três Barras. Apesar de ter passado por diversas reformas, o local possui um quarto onde afirmam ser o local onde Dom Pedro dormiu na noite do dia 16 para o 17 de agosto, durante a cansativa viagem. Essa fazenda ficava localizada em Bom Jesus do Bananal, lugar conhecido apenas por Bananal atualmente. O mensageiro continuou cumprindo seu trabalho e avisou logo pela manhã a população de São José do Barreiro sobre a chegada do príncipe, que iria almoçar no local. Assim que amanheceu o dia, Dom Pedro agradeceu a hospitalidade do fazendeiro enfermo e seguiram até a fazenda Pau d'Alho, localizada em São José do Barreiro, para almoçarem. No caminho até a fazenda, Dom Pedro, que amava velocidade, apostou uma corrida com seus companheiros, e foi nesse dia que algo engraçado aconteceu. Como o príncipe Dom Pedro era um hábil cavaleiro, acabou chegando à frente de todos os homens de sua comitiva na fazenda Pau d'Alho, que pertencia ao sargento-mor João Ferreira de Souza. O futuro imperador, que havia chegado muito antes do previsto, sozinho e sujo de barro, bateu palmas esperando ser atendido pelos proprietários da fazenda. Ele foi atendido pela esposa do sargento-mor. E sem se identificar, Dom Pedro pediu para almoçar. Vale lembrar que o príncipe não gostava de usar roupas de gala. Ele sempre optava por usar roupas leves e confortáveis, ainda mais em uma viagem tão longa e exaustiva.
Vendo aquela cena de um rapaz simples pedindo um prato de comida, a esposa do coronel, chamada Dona Maria Rosa de Jesus, deixou o rapaz entrar. A rica senhora não negou o prato de comida, mas não autorizou que o moço comesse na sala de jantar, pois dizia que o banquete estava preparado à espera do príncipe e sua comitiva que iriam almoçar no local, ainda naquele dia 17 de agosto. Dom Pedro, sem dizer nada e sem se identificar, obedeceu à senhora e almoçou um delicioso assado na companhia de Mucama sentado no chão da cozinha. Depois de almoçar, o príncipe agradeceu à senhora e seguiu o caminho em direção a São Miguel das Areias. Alguns minutos depois, chegou a comitiva do príncipe sem o príncipe, e Dona Maria Rosa descobriu que quem havia comido no chão da cozinha com as escravizadas era o monarca e não um pobre rapaz faminto. O coronel e seu filho, chamado Francisco Ferreira de Souza, decidiram integrar a comitiva. A cada fazenda e vila que passava, o acessível príncipe conseguia mais aliados. Nesse vídeo contaremos como foi a passagem do príncipe Dom Pedro em Areias, Silveiras, Cachoeira Paulista, Lorena, Guaratinguetá e Aparecida. Depois de almoçar na Fazenda Paudalho, em São José do Barreiro, Dom Pedro seguiu a São Miguel das Areias. Mas antes que o príncipe chegasse, o mensageiro já havia passado no local horas antes para averiguar se era seguro o monarca passar a noite do dia 17 para o 18 no local. Aliás, você sabia que São Miguel das Areias recebeu esse nome em homenagem a Dom Miguel, o irmão mais novo de Dom Pedro? Pois é, antigamente a freguesia chamava-se Santana da Paraíba Nova, e em 1816, o rei Dom João VI decidiu trocar o nome do local como forma de homenagear duplamente seu filho e o arcanjo Miguel. Em São Miguel das Areias, local conhecido atualmente apenas por Areias, Dom Pedro foi muito bem recebido pela população local, que demonstrou muita alegria em receber o príncipe. A municipalidade enviou um representante areiense chamado João Antunes ao encontro do príncipe, com a missão de fazer oferta e homenagens dos corações de um povo que o adora. Além disso, entregaram um documento dando boas-vindas e parabenizando o príncipe, em nome dos homens mais importantes da vila. Em Areias, ele descansou, jantou e dormiu no solar do capitão Mor Domingos da Silva, que deu amigavelmente à comitiva possantes cavalgaduras. A cada vila e fazenda que passava, o príncipe conversava com o povo, cativando a todos. Ele chegou a descansar na sombra de uma árvore que dizem estar de pé até hoje. Existe uma placa comemorativa ao lado da velha figueira, indicando a passagem do príncipe no local. O solar onde Dom Pedro dormiu em Areias, na noite do dia 17 para o 18 de agosto, está preservado e foi transformado no Hotel e Restaurante Santana. Na residência existe ainda um quarto com a vista privilegiada, onde o príncipe descansou. Antes do sol nascer, o mensageiro saiu a cavalo em direção às Silveiras, para averiguar se era seguro Dom Pedro passar por ali, com sua comitiva que só aumentava. Do dia 18 de agosto de 1822 em diante, existe uma divergência de datas entre os historiadores, sobre quais dias o príncipe pernoitou nas vilas. Assim que amanheceu o dia 18 de agosto, Dom Pedro se despediu dos acolhedores moradores de Areias e partiu em direção às Silveiras com sua nova comitiva. Provavelmente em Silveiras, a comitiva descansou um pouco e alimentaram os animais, pois no local havia um rancho onde os viajantes costumavam parar para descansar em redes. O mensageiro seguiu adiante até a próxima vila para ver se a comitiva seria bem recebida com um almoço. Tendo descansado por alguns minutos em Silveiras,
O príncipe e sua comitiva continuaram o caminho, em direção ao arraial de Santo Antônio do Porto da Cachoeira para almoçarem, local conhecido como Cachoeira Paulista atualmente. A comitiva chegou à Cachoeira Paulista, onde foram muito bem recebidos e almoçaram no local. Logo, o mensageiro partiu em direção a Lorena para avisar a população sobre a chegada da comitiva do príncipe. Ainda naquela tarde, Dom Pedro seguiu rumo à vila de Nossa Senhora da Piedade de Lorena, conhecida apenas por Lorena atualmente. Chegando lá, o príncipe visitou diversos lugares importantes da vila, como a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e a antiga casa de câmara e cadeia. Dizem que Dom Pedro, ao lado da população lorenense, plantou uma palmeira em uma rua localizada no centro da vila. Tal rua ficou popularmente conhecida como Rua das Palmeiras. Lorena ficou conhecida como a Cidade das Palmeiras Imperiais posteriormente. Ainda em Lorena, Dom Pedro, por decreto, dissolveu o governo provisório, assumindo efetivamente o governo da província de São Paulo. A parada em Lorena era uma das mais importantes do ponto de vista político. Naquela noite, Dom Pedro descansou, jantou e dormiu na casa do capitão-mor Ventura José de Abreu. No dia 19 de agosto, Dom Pedro e sua comitiva seguiram a caminho de Guaratinguetá. Chegando no local, o príncipe foi recebido pelo capitão-mor Manuel José de Melo e pela população em festa. Sobre a chegada do príncipe Dom Pedro a Guaratinguetá, existe um relato do Frei Lucas José da Purificação, testemunha ocular da chegada da comitiva. Apenas se ouviu o harmonioso eco que anunciava a próxima vinda de Vossa Alteza Real. Toda esta vila exultou e nadou em alegria. O povo, velhos e moços, ansiosos esperavam esse dia feliz e venturoso. Na noite do dia 19 para 20 de agosto, Dom Pedro jantou e dormiu na casa do capitão-mor Manuel José de Melo. A residência foi transformada em um hotel depois disso, mas infelizmente em 1900 foi demolida. Em Guaratinguetá, a comitiva aumentou, pois o próprio capitão-mor e mais 2 rapazes chamados Custódio Leme Barbosa e José Monteiro dos Santos decidiram apoiar a causa e integrar a comitiva. Na manhã do dia 20 de agosto de 1822, o grupo trocou os animais e prosseguiram a viagem até Aparecida. Chegando lá, Dom Pedro visitou a capela de Nossa Senhora Aparecida, local famoso desde 1717, devido ao aparecimento da imagem no Rio Paraíba. Dizem que Dom Pedro entrou na capela e, rezando, fez uma promessa à santa. Disse que se tudo desse certo durante a viagem política a São Paulo, o monarca faria de Nossa Senhora Aparecida a padroeira do Brasil. Entretanto, após a independência, o monarca escolheu São Pedro de Alcântara como padroeiro. Atualmente, em Aparecida do Norte, existe um museu de cera onde fizeram uma estátua para relembrar a passagem de Dom Pedro à histórica Vila Católica. Por coincidência, o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, 12 de outubro, é a mesma data de nascimento de Dom Pedro I, o príncipe que se tornaria o primeiro imperador do Brasil ainda no final dessa viagem. Nasceu no dia 12 de outubro de 1798 em Portugal. Nesse vídeo contaremos como foi a passagem do príncipe Dom Pedro em Pindamonhangaba, Taubaté, São José dos Campos e Jacareí. Enquanto Dom Pedro rezava em Aparecida do Norte, o mensageiro saiu à frente em direção à vila de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Pindamonhangaba, para verificar se o povo receberia bem
Dom Pedro e sua comitiva. Faltando cerca de 5 quilômetros para chegar a Pindamonhangaba, a comitiva de Dom Pedro decidiu descansar um pouco em um lugar chamado antigamente como Água Preta. Os coronéis Antônio Leite Pereira da Gama Lobo e Manuel Marcondes de Oliveira Melo foram ao encontro da comitiva para dar boas-vindas ao príncipe. Chegando em Pindamonhangaba no dia 20 de agosto de 1822, Dom Pedro foi muito bem recebido pela população local e acabou encontrando uma personalidade muito importante da região, chamado Major Domingos Marcondes de Andrade. Sobre esse encontro, outra história engraçada é contada. Dizem que o Major Marcondes estava montado em um cavalo muito belo e imponente. Ao ver o animal, Dom Pedro, que era um verdadeiro apaixonado por montaria, ficou impressionado e elogiou o animal, esperando que o Major o desse de presente. O Major Domingos Marcondes disfarçou, ao que Dom Pedro elogiou pela segunda vez o animal. Marcondes continuou quieto, sem reação. Pela terceira vez, o príncipe elogiou o cavalo, ao que o major cedeu o cavalo mediante a um acordo. Marcondes disse ao jovem príncipe que sabia de seu costume de nomear os cavalos que comprava, conforme o nome de seu antigo dono. Pensando nesse costume de Dom Pedro, o major disse que daria o cavalo ao príncipe com a condição que arranjasse outro nome ao cavalo que não fosse Marcondes. Dom Pedro concordou e ficou com um belo animal. Ainda naquele dia 20 de agosto, em Pindamonhangaba, o príncipe e sua comitiva descansaram, jantaram e dormiram na residência do irmão de Marcondes, chamado Monsenhor Inácio Marcondes de Oliveira Cabral. Infelizmente, o sobrado dos Marcondes não existe mais. Em Pindamonhangaba, o coronel Manuel, futuro barão de Pindamonhangaba, organizou um grupo composto por 17 rapazes que se ofereceram a acompanhar o príncipe durante a viagem política a São Paulo. Naquele momento, o grupo deixou de ser uma comitiva e tornaram-se uma guarda de honra. Dentre os 17 jovens pindamonhangabenses, 10 seguiram o príncipe e outros 7 permaneceram na vila em retaguarda. No centro da cidade de Pindamonhangaba existe um monumento na Praça Central, que faz alusão a esse histórico dia em homenagem aos pindamonhangabenses que apoiaram o príncipe Dom Pedro. Dos homens que acompanharam Dom Pedro, podemos citar o coronel Manuel, o sargento-mor Domingos, o tenente Francisco, os irmãos Miguel e Manuel Godoy, Adriano Gomes, Manuel Ribeiro, Antônio Marcondes, Benedito Correa, João Monteiro, José Romeiro, Antônio Salgado, Rodrigo Oliveira e Cândido Marcondes. A guarda de honra era formada, em sua maioria, por homens ricos provenientes das vilas e fazendas que o príncipe passava. Os rapazes não receberiam salários e deveriam se manter com dinheiros de seus próprios bolsos. Na igreja de São José da Vila Real de Pindamonhangaba, existe atualmente um panteão onde descansam os homens que formaram a guarda de honra. Infelizmente, a igreja, que foi tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, corre o risco de desabar a qualquer momento por falta de conservação. Logo que amanheceu o dia 21 de agosto de 1822, o mensageiro saiu à frente, seguindo a vila de São Francisco das Chagas de Taubaté, a avisar seus moradores que a guarda de honra passaria ali. Sabemos que Dom Pedro tinha desde rapaz uma má fama de mulherengo, tendo seduzido diversas moças e mulheres casadas e solteiras. Dizem que, ao descobrirem que o príncipe se aproximava da vila de Taubaté, os senhores da elite esconderam suas filhas e esposas nos quartos, para que não corressem o risco de serem seduzidas pelo príncipe.
No dia 21 de agosto, Dom Pedro e sua guarda de honra chegaram a Taubaté, onde foram recebidos em festa pela população. O príncipe encontrou os casarões adornados e as ruas limpas. Lá, possivelmente almoçaram, jantaram e dormiram na residência do cônego Antônio Moreira da Costa. Infelizmente, a casa não foi conservada. Ainda em Taubaté, Dom Pedro visitou a Igreja do Pilar e o convento de Santa Clara. À noite, as casas foram iluminadas, e para agradar o príncipe, que era um verdadeiro músico e compositor, belas canções foram tocadas nas ruas. Em Taubaté, outros corajosos homens decidiram se juntar à guarda de honra. São eles Francisco, Vicente, Fernando, João, Rodrigo, Bento e um rapaz proveniente da vila de Paraibuna chamado Flávio. Relatos afirmam que em Taubaté, o príncipe Dom Pedro, que era casado com a princesa Leopoldina, se envolveu com uma moça mulata. Logo que amanheceu, dia 22 de agosto de 1822, o mensageiro saiu em direção à vila de Nossa Senhora da Conceição do Rio Paraíba de Jacareí, avisar a população local. E logo, a guarda de honra seguiu o caminho. Mas para chegar até a vila de Jacareí, era necessário pegar uma espécie de antiga balsa para atravessar o Rio Paraíba do Sul. Nesse momento, outra história engraçada é contada. O príncipe Dom Pedro, que era conhecido por sua impaciência, não queria de forma alguma esperar pela balsa e decidiu atravessar o rio a cavalo. Enquanto o imperador se metia no meio do rio com água até a cintura a cavalo, uma multidão ansiosa o esperava do outro lado do rio em festa. Ao concluir sua ousada travessia, que de nada adiantou, Dom Pedro teve que esperar do outro lado do rio pela guarda de honra, que vinha lentamente na balsa. Assim que a guarda de honra chegou, Dom Pedro começou a procurar algum homem que tivesse sua estatura para trocar as calças. Segundo alguns historiadores, um jovem pindamonhangabense chamado Adriano Gomes Vieira acabou trocando suas calças secas com o futuro imperador Dom Pedro I. No percurso, o príncipe Dom Pedro e sua guarda de honra passaram rapidamente pela vila de São José do Paraíba, local conhecido atualmente como São José dos Campos. A guarda de honra seguiu o caminho e logo chegaram à vila de Jacareí, onde Dom Pedro descansou, jantou e dormiu, na residência do capelão-mor Cláudio José Machado. Logo, Dom Pedro e sua guarda seguiram o caminho em direção a Mogi das Cruzes. Essa foi a passagem do príncipe Dom Pedro em Pindamonhangaba, Taubaté, São José dos Campos e Jacareí. Nesse vídeo, contaremos como foi a passagem do príncipe Dom Pedro em Mogi das Cruzes, Penha de França, São Paulo, Santos e Ipiranga. Então já deixe o seu like e inscreva-se no canal. Clique no sininho para ativar as notificações. Enquanto Dom Pedro estava em Jacareí, o mensageiro continuou fazendo seu trabalho e seguiu o caminho avisando com antecedência a população de Santana de Mogi das Cruzes sobre a chegada da guarda de honra do príncipe. No dia 23 de agosto, Dom Pedro chegou em Mogi das Cruzes. Na entrada da vila foi recebido em festa por uma multidão com fogos de artifícios. Dom Pedro assistiu à missa na igreja de Santana. Depois, foi recebido com grande alegria na casa do capitão-mor Francisco de Melo. Em Mogi, o príncipe Dom Pedro se recusou a receber emissários do governo paulista dissolvido e da Câmara. Além disso, ele nomeou como governador das armas de São Paulo o Marechal Cândido Xavier de Almeida e Souza. Atualmente em Mogi das Cruzes existe uma relíquia guardada. Trata-se de uma bandeira do Império do Brasil, que foi instituída no dia 18 de setembro de 1822, apenas 11 dias após a independência. Tal bandeira completará 200 anos de existência em 2022. Depois de visitar diversos lugares importantes,
se alimentar e dormir à noite do dia 23 para o 24 de agosto na casa do capitão-mor Francisco, Dom Pedro e sua guarda seguiram caminho até Penha de França. Essa seria a última parada até chegar ao centro de São Paulo. No atual bairro da Penha de França, o príncipe participou de uma missa na capela de Nossa Senhora da Penha. Penha era praticamente uma parada obrigatória de tropeiros que seguiam a São Paulo. Antes de chegar à vila, Dom Pedro mandou na noite do dia 24 de agosto de 1822 que Francisco de Castro e Chalaça fossem até a vila de São Paulo para verificar os ânimos da população. Sobre esse dia, Francisco de Castro deixou registrado em seu livro: a 24, 10º dia da jornada, passou o príncipe na povoação da Penha. À noite, por ordem do mesmo, eu e Francisco Gomes viemos à cidade, a fim de observarmos o estado em que ela se achava e podermos prestar exatas informações a respeito. Regressamos à meia-noite, dando notícias da perfeita quietação em que a tínhamos encontrado. Assim que amanheceu, dia 25 de agosto, Dom Pedro e sua guarda seguiram o caminho até São Paulo. Subiram a colina da Penha, passaram pela Várzea do Carmo e em seguida subiram a ladeira do Carmo. Sobre a chegada de Dom Pedro à vila de São Paulo existe um relato de uma escravizada chamada Lucrécia Cananeia Galvão, na época com 9 anos de idade. Ela viu o príncipe Dom Pedro pessoalmente. Ele chegou a cavalo, acompanhado de muitos moços, e trazia sua roupa com um pouco de barro da estrada. Ele era um moço bonito, de olhar alegre e de barbas suíças. Quando apeou do cavalo, então causava admiração. Alto, elegante e sem luxo. Segundo Francisco de Assis Vieira Bueno, outra testemunha ocular da entrada de Dom Pedro a São Paulo, o povo soltou fogos de artifícios e salvas de honras com canhões. Dom Pedro atravessou montado a cavalo a ponte do Carmo e parou no meio dela, quando então foi recebido por alguns políticos e pelo bispo Dom Mateus Pereira. No centro de São Paulo, Dom Pedro conseguiu restaurar o poder, que estava comprometido devido aos motins. Ele convocou novas eleições e conseguiu governar a província inteira. Foram organizados diversos eventos no Palácio do Governo de São Paulo, onde pessoas de diversas localidades foram visitar o príncipe. E foi em um desses eventos que outra história engraçada é contada. Dizem que enquanto acontecia um beijamão no Palácio do Governo, apareceu no local um idoso vestido com um uniforme muito ultrapassado e uma peruca branca, algo muito fora de moda na época. Talvez fosse da época da rainha Maria I, a avó de Dom Pedro. O senhorzinho chamado Vicente da Costa Taques Góes e Aranha era o capitão-mor de Itu e havia viajado mais de 110 quilômetros a cavalo para conhecer o príncipe. Quando Dom Pedro viu aquela cena de um idoso usando um uniforme tão antiquado e uma peruca, não conseguiu se segurar e deu uma gargalhada. O idoso senhor Vicente sentiu-se totalmente ofendido e disse alto para que todos ouvissem: "Saiba, Vossa Alteza Real, que com esta farda, com que o sirvo já por muitos anos, servia aos senhores reis, seus augustos pais, avós e bisavós." Dito isso, o velhinho se curvou e saiu do local. Dom Pedro, se arrependendo rapidamente de seu ato, se sentiu culpado e correu para pedir desculpas ao senhor Vicente na frente de todos. Foi em São Paulo que Dom Pedro conheceu a irmã de seu amigo Francisco de Castro, chamada Domitila de Castro Canto e Melo. Sim, Dom Pedro conheceu Domitila no final de agosto de 1822 e passaram a ter um relacionamento extraconjugal. Domitila de Castro e Dom Pedro foram amantes por mais de 7 anos
e ela seria elevada ao título de Marquesa de Santos posteriormente. Se você quiser saber como foi o primeiro encontro de Dom Pedro I e Domitila, então assista ao vídeo. Domitila de Castro, parte 1, Marquesa de Santos. Do dia 25 de agosto até o dia 4 de setembro aconteceram muitos eventos políticos. O príncipe Dom Pedro assumiu o governo de São Paulo temporariamente e conseguiu apaziguar os ânimos dos paulistas. Lá, ele mandou que fizessem novas eleições para ocupar os cargos remanescentes do governo deposto. No dia 5 de setembro, Dom Pedro decidiu descer até o litoral, mais precisamente a Vila de Santos, para visitar a família de José Bonifácio de Andrada e inspecionar as defesas do Porto de Santos. Não sabemos se é verdade, mas dizem que em Santos, Dom Pedro, que era casado com a princesa Leopoldina, levou uma bofetada por ter mexido com uma mulher escravizada. Não sabemos que dia exatamente o príncipe começou a passar mal, sentindo fortes dores de barriga. Mas sabemos que esse desarranjo intestinal atrapalhou a subida da Serra do Mar, pois Dom Pedro precisou parar diversas vezes no caminho para se aliviar. Segundo o coronel Antônio Leite Pereira da Gama Lobo, havíamos subido a serra, quando Dom Pedro queixou-se de ligeiras cólicas intestinais, precisando por isso apear-se para empregar os meios naturais de aliviar os sofrimentos. Dom Pedro subiu a famosa calçada do Lorena. Vale lembrar que para subir a Serra do Mar, os animais mais indicados para fazer o trajeto eram as mulas e bestas. Diferente da famosa tela de Pedro Américo, chamada Independência ou Morte, o príncipe que se tornaria o primeiro imperador do Brasil estava vestido de forma simples. Vestia uma fardeta e calças azuis de polícia, botas, um chapéu e uma espada. Sobre o animal em que vinha montado, existem algumas divergências entre os historiadores. Alguns afirmam que era uma égua possante gateada ou uma bela besta baia. Já outros afirmam ter sido uma besta baia gateada. Foi nessa altura da viagem rumo ao centro de São Paulo que Dom Pedro teve que parar para atender a mais um chamado da natureza às margens do riacho Ipiranga. Nesse momento apareceram 2 mensageiros trazendo ordens de Portugal, notícias e as famosas cartas de José Bonifácio e Dona Leopoldina. Após tomar consciência do conteúdo das cartas, Dom Pedro, irado com as cortes portuguesas que o insultavam e subestimavam o Brasil, subiu no animal e pediu a atenção de sua guarda de honra. O príncipe então ordenou que todos os membros da guarda arrancassem os laços portugueses de suas roupas. Laços fora, soldados! Vivam a independência, a liberdade e a separação do Brasil. Ao que a guarda gritou, viva! Dom Pedro continuou, pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil. Juramos, a guarda gritou. O príncipe, que agora declarava a independência do Brasil às margens do Ipiranga, desembainhou a espada, ao que sua guarda também repetiu o movimento. E falando alto, Dom Pedro disse, brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte. Isso tudo aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, por volta das 4:30 da tarde, às margens do riacho Ipiranga.